Bom dia, meus irmãos. É um prazer estarmos juntos nessa manhã para estudar mais uma vez a palavra de Deus. Eu lhe convido a fechar seus olhos nesse momento. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Amado Deus e Pai, como é bom estarmos juntos, como é bom, ó Deus, ouvir a Tua palavra, mesmo, ó Deus, nesse momento de pandemia, a Tua igreja já começa os trabalhos presenciais, logo à noite poderemos estar juntos ali no templo, com todo o cuidado necessário, mas juntos. Nós louvamos o Teu nome por isso, pelo prazer, pelo privilégio de servir ao Senhor, pelo prazer, pelo privilégio de adorar a Teu nome juntos como igreja do Senhor. Termos, ó Deus, o vínculo do amor do Senhor Jesus Cristo, unindo a cada um de nós. Nós, ó Deus, Teu povo. Como é bom, ó Deus, ser parte do Teu povo. Como é bom fazer parte da igreja, equipe presbiteriana, Morada de Laranjeiras, da nossa congregação em América, Deus. Muito obrigado pela vida de cada irmão. Que Tu venhas abençoar, Deus, para que Tua igreja cresça cada vez mais para a glória do Teu nome. Nos abençoe nessa manhã. Escola Dominical, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, te convido para nós começarmos essa manhã de estudo, Escola Dominical. Abra sua Bíblia, Romanos 5. Versículo 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos, igualmente, acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, versículo 1 e versículo 2. Justificação pela fé e paz com Deus. Amém. Baseado nesse texto tão maravilhoso, um dos pilares da nossa fé, daquilo que cremos, eu te convido a louvar o Senhor nosso Deus. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus. Firmeza na fé, 93 na área presbiteriana. Somente põe a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não me possas viver, é pela fé que vou viver. Em cada trânsito andar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é real, abrigo traz do temporal, ao visitar minha tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando pode soar, remoendo encontrar, e como salvos cantarei, louvando eterno viverei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.
Amém. A nossa fé está firmada no Senhor. Que belo hino para nós começarmos o estudo desta manhã. Eu lhe convido a agora baixar a sua cabeça, vamos orar, nos preparando para o estudo da palavra do Senhor nosso Deus. Vou deixar um pouquinho a luz entrar aqui. Vai ficar legal. Vamos orar. Pai bendito, nós louvamos ao teu nome, pelo prazer e privilégio de servir ao Senhor. Louvamos ao teu nome, ó Deus, pela fé salvadora em Cristo Jesus, pela justificação em teu sangue. Muito obrigado, Deus, pela tua graça. Muito obrigado pelo teu amor, por pertencermos ao Senhor e sermos teus filhos. Abençoe o estudo da tua palavra nesse momento, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amados, se você não se lembra, gostaria de recordar, esse mês nós comemoramos a Reforma Protestante. Dia 31 de outubro, né? O momento quando Lutero prega as 95 teses ali na Catedral de Gutenberg se torna um momento marco, né, daquilo que veio se tornar o movimento da Reforma Protestante, do qual nós acabamos sendo filhos, né? A Reforma Protestante começa a invadir toda a Europa, chega na Inglaterra, depois o movimento puritano vai para os Estados Unidos, ali nos Estados Unidos, Deus toca no coração de Simonton, no seminário, para vir ao Brasil. Esse nosso irmão dá sua vida por esse trabalho missionário aqui no Brasil. Ele morre aqui no Brasil, com sua esposa, com sua família. Ele morre aqui no Brasil de doença, mas nasce a Igreja Presbiteriana do Brasil, a igreja de qual nós fazemos parte. É muito importante, meus irmãos, nós lembrarmos que esse momento importante iniciado por Lutero, ele, na verdade, não é um momento isolado. A Igreja de Deus, ela sempre se manteve firme e fiel, apesar de toda a perseguição da Idade Média. Nós temos N exemplos de homens santos que foram usados por Deus para desenvolver uma teologia rica e abençoada, mesmo em meio a esse contexto de Idade Média, chamado de Idade das Trevas. Mas nós temos que entender que o nosso Senhor é o Senhor da história. Ele é o Senhor desse momento também. Então, nesse momento ali da Idade Média, quando Lutero levanta essas teses e tem, a princípio, um interesse de reformar a igreja, antes já havia outros homens, como Agostinho de Hipona, como John Huss, que foi queimado, né? E aí, John Huss é um exemplo claríssimo disso. Ele, antes de ser queimado, ele chega, não, tudo bem, é só você negar o que você falou, que a gente não vai te queimar, a gente vai entender, vai te perdoar. Né? Foram bonzinhos com ele. John Huss, então, afirma que ele não poderia nunca falar contra aquilo que ele tinha entregado, porque era a palavra de Deus, e esse homem foi queimado. Então, a reforma ela não começa do nada, ela não começa baseada em nada. Na verdade, ela é uma continuidade daquela igreja fiel do Senhor, que se manteve firme desde a época dos apóstolos, apesar da opressão. Não estou falando aqui da igreja católica, não. Estou falando da igreja do Senhor, não estou falando de religião, estou falando da igreja do Senhor. Essa igreja, meus irmãos, ela é histórica, ela é firme e ela vai se manter firme e se manterá firme até a vinda do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da igreja e a noiva do Senhor, a igreja de Cristo, ela é linda e maravilhosa. Voltando um pouquinho para Lutero, eu quero te chamar a atenção pelo seguinte. Lutero viveu ali num contexto de Idade Média, né, como eu disse, Idade Medieval, e o homem medieval ele tinha uma coisa muito interessante que nós não temos. A gente tem que entender que a cultura do homem medieval tinha um fato muito importante que nós não temos no nosso dia. Que fato é esse? O homem medieval ele tinha medo de fato e de verdade do inferno. Ele sabia
que há um Deus justo que poderia levar sua alma para o inferno. Hoje, nossa sociedade perde com isso. Né? Netflix hoje já tem até filme de Lúcifer. O inferno fica um lugar quentinho, mais gostoso. Essas coisas totalmente erradas e equivocadas sobre o julgamento e a justa ira de Deus sobre nós, sobre o nosso pecado. Lutero, ao contrário, ele cresce, ele nasce, ele cresce nesse contexto muito diferente do que nós vivemos hoje. E, portanto, ele se depara com o problema que todo ser humano tem. Diante de um Deus poderoso, maravilhoso, justo e perfeito, como que eu posso obter a salvação e não ir para o inferno, não ser condenado, ir para o céu? Lutero, portanto, passa a fazer o que é muito comum na humanidade, em todas as religiões da humanidade e no cristianismo, você vai ver, que é sempre o homem fazendo algo para o seu ídolo, para o seu Deus, a fim de obter algo. Sempre isso. Lutero não foge a essa regra, ele começa com uma doutrina que ele havia aprendido, doutrina até católica até os dias de hoje, que basta você ser bom, basta você fazer coisas boas. Ele começa, então, a praticar exercícios espirituais, buscando o quê? Salvação. Só, meus irmãos, que isso tem um problema. Lutero percebeu que, por mais que ele orasse, jejuasse, lesse a Bíblia, fizesse penitência, comprasse indulgência, por mais que ele procurasse não falar a palavra errada, ajudar o próximo, distribuir a riqueza, por mais que ele fazia essas coisas, por mais que ele praticava esses exercícios espirituais, no final do dia, ele sempre tinha aquela sensação de que ainda não consegui chegar lá. Eu ainda não consegui me tornar justo, apesar das minhas lutas, do meu esforço, ele viu que não era possível. Lutero, quando ele chegava para o seu superior lá na Igreja Católica para confessar, né, dentro da hierarquia lá sacerdotal, pode fazer parte, ele ficava horas e horas confessando, achando que ele fosse adiantar alguma coisa, ao ponto dos confessores falarem assim: para, Lutero, você está demais. Ele, hoje eu falei isso, você tentar enumerar tudo que ele fez para tentar assim, eu não posso esquecer de nada, porque com Deus não pode, Deus não passa nada, né? Então, e sempre aquela sensação, eu posso falhar. E uma coisa interessante que a gente não consegue muitas vezes entender, que ele sim se empenhava para buscar ser esse homem melhor, esse homem que merecesse a salvação. Só que aí ele sempre chegava num problema. E o problema é que ele não era digno. Por mais que ele se esforçasse, ele ainda era pecador. Se hoje eu posso ter, entre aspas, no meu ponto de vista, ter feito tudo maravilhoso, mas é amanhã. Como vai ser amanhã? Entende? Você que já se propôs fazer algo na sua vida, vou fazer exercício, vou acordar cedo fazer exercício. Vai um dia, vai dois, amanhã, imagina, hein? Era esse o problema. E o problema é, por mais que num dia ele se esforçasse ao máximo, fosse o mais perfeito possível, o padrão não era o seu próximo, o padrão é Deus. E Deus é extremamente perfeito. Então, diante de Deus, ele ainda era um pecador. Isso trouxe para Lutero uma agonia, um problema que deveria ser preocupante para todos nós, que é a questão: como que eu posso ser salvo pelas minhas obras? Diante de um Deus justo, maravilhoso, totalmente perfeito, que não tolera e não pode tolerar nenhum pecado, nenhum, zero. Como que eu, homem pecador, posso ser salvo pelas minhas obras? A resposta é muito simples: isso é impossível. É uma impossibilidade, porque, como eu disse, o nosso padrão de perfeição não é... Você pode ser muito melhor que eu, meu irmão, você pode ser muito melhor que eu. Melhor que o Romig, melhor que o pastor Jurides, pode ser melhor que o Leoninho. É muito fácil ser melhor do que o Romig. Muito simples. Mas o problema é que, se você for melhor do que eu, você tem um problema. Você não é melhor do que Deus. Deus é perfeito. Deus não exige, ele exige a perfeição. Ele é santo. Ele não pode ter... vou deixar esse pecado aqui, é um pecadinho.
E o nosso problema é tão sério que, se fosse possível, algo que não é, existir um homem que conseguisse fazer todas as coisas conforme a Bíblia, preocupado em se salvar, no artigo que eu falei, preocupado em se salvar, se esse homem existisse, tirando Cristo, não houve nenhum homem, se esse homem existisse, esse homem ainda seria condenado ao inferno. Por quê? Porque no seu coração, a sua preocupação é: eu estou fazendo essas coisas para me salvar. E, biblicamente, o motivo do nosso coração tem que ser totalmente a glória de Deus. Então, a questão que eu quero dizer é que a questão do pecado ela é muito mais complexa do que você imagina, porque não é uma questão simplesmente de fazer certo e fazer errado. É fazer certo e o porquê eu faço aquilo certo. Qual o motivo que me leva a fazer aquilo certo. É um problema, meus irmãos, totalmente não resolvido para nós. Se você conhece um pouquinho a história, você vai ver que Lutero, ao ler Romanos, quando ele chega no capítulo 4, ele então vai começar a ler esse texto que nós lemos em Romanos, e ele vai começar a ver no versículo 3. Versículo 1, vamos começar no versículo 1. Então, ele estava lendo a Bíblia. Que, pois, diremos ser alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Versículo 1 do capítulo 4 de Romanos. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. É a questão que eu levantei. Ou seja, se Abraão foi justificado pelas obras que ele fez, diante de Deus aquilo não é nada. Ele ainda é falho, entende? É esse o problema que nós temos. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Opa! E isso lhe foi imputado por justiça. Isso chamou a atenção de Lutero. Isso aqui, todo esse contexto aqui de Romanos, e o famoso, o justo viverá pela fé, né? O justo viverá pela fé. Ele, então, começa, seus olhos caem, a escama dos seus olhos, e Lutero percebe que não é as obras dele, não é aquilo que ele fazia, que seria capaz de torná-lo salvo, mas a fé em Cristo Jesus, na obra feita por Cristo, o mérito de Cristo, o tornava justo perante Deus, justo usando o quê? O que é a ferramenta que o homem tem para alcançar essa justiça? Aceitar a graça de Deus, se arrepender do seu pecado pela fé. É isso que ele encontra em Romanos. Só, meu irmão, que eu quero te chamar a atenção para o seguinte. Nós vivemos dias estranhos, né? As pessoas podem olhar e falar assim, mas Lutero viu isso olhando Romanos. Quem escreveu Romanos foi Paulo. Não vale o que Paulo escreveu. O que Jesus falou? Jesus não falou nada disso, né? Etc. Essa coisa que nós temos nos nossos dias. Eu quero chamar a atenção pelo seguinte, mesmo que Jesus não tivesse falado nada de justificação pela fé, mesmo que fosse só Romanos, nós cremos que a palavra de Deus é toda inspirada pelo Espírito Santo. Mas, Jesus falou sobre justificação pela fé. Talvez não de uma maneira tão teologicamente detalhada como Paulo faz aqui, mas Jesus falou, sim. E eu quero te chamar a atenção para um texto que fala sobre isso. Lucas, sabe sobre Lucas, capítulo 18. Capítulo 18, Jesus vai falar uma parábola a partir do versículo 9 até o 14, que é a parábola do fariseu e do publicano. Presta atenção nessa parábola. Eu vou lendo e vou parando para a gente meditar um pouquinho nessa parábola. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Pausa. Você conhece isso? Lembra o problema que eu comentei com vocês? Qual é o problema do homem? Nós nos acharmos justos por aquilo que nós fazemos. Então, alguns se acham justos.
Só que o problema é, diante de Deus, nós não somos justos. Então, Jesus, conhecendo o coração de todos aqueles que estavam ao seu redor, ele propôs uma parábola. E qual que era o intuito dessa parábola? Mostrar para aqueles que confiavam em si mesmos, eles se consideravam justos e desprezavam o próximo. Ou seja, ele achava que era justo, feito justo por ele mesmo. Então, Jesus vai, então, afrontar, combater e ir de encontro com essas pessoas que se achavam justas. Ele vai dizer que não, amado, você só pode ser justo em mim. Jesus fala disso? Fala assim, presta atenção. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Jesus, então, ele vai confrontar 2 figuras muito conhecidas. O fariseu e o publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Pausa aqui. O fariseu, ele é hipócrita. Sim, porque dentro do seu coração os motivos deles são totalmente diferentes daquilo que ele demonstra. Mas, meu irmão, uma coisa a gente não pode negar. O judeu, e especialmente o fariseu, ele era, sim, extremamente zeloso com a lei, mas muito zeloso. Se houvesse a possibilidade de algum ser humano alcançar o favor de Deus, a salvação, ser justo, olha, não tenha dúvida, o fariseu seria um desses. Pelo esforço dele, o fariseu, o judeu, ao contrário de nós brasileiros, o judeu ainda é um povo extremamente correto e perseverante naquilo que ele crê. Por exemplo, a alimentação. A alimentação do judeu é cheia de regra, até os judeus aqui no Brasil. Eles importam até a comida para ser servida e comida de um jeito específico, tem que ser feito de um jeito específico. Não adianta chegar numa festa com um judeu e falar assim, come aqui minha comida. Ele fala assim, não sei como é que você fez. Ele não come. Você está entendendo? Ele não come. Não come. Isso é para demonstrar um pouco de como o judeu é. E o fariseu, aqui, ele é a nata. Ele é aquele que realmente, de maneira errada, hipócrita, a gente sabe disso, Jesus confronta muito o fariseu, mas ele é, humanamente falando, a perfeição. Ele cumpre de fato com aquilo que ele se propõe a fazer. É tanto que Jesus, quando vai falar para os seus discípulos, ele fala no Sermão do Monte, se a justiça de vocês não superar em muito dos escribas e fariseus, por quê? Porque realmente, no contexto do povo aqui da época, o fariseu, ele era um exemplo. Né? Jesus expõe que esse exemplo é um exemplo hipócrita e tudo mais, mas ele era um exemplo. Quando o fariseu, Jesus coloca aqui, que ele orava para si mesmo, e ele comenta assim, dou graça porque não sou como os demais homens, roubador, injusto, adúltero, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O que Jesus está colocando aqui não era um exemplo de um fariseu hipotético. Era um exemplo prático de que era um fariseu. De fato, se você fosse olhar humanamente falando, o fariseu era uma pessoa exemplar. Ele não roubava, de fato. Ele não era injusto. Muitas vezes, não. Não é adúltero. Não estou dizendo todos, mas olhando externamente, né? Um fariseu, ele não era adúltero. E ele realmente jejuava 2 vezes por semana, até mais. Os fariseus chamavam os discípulos de Jesus de glutões, porque eles comiam muito, porque o fariseu estava sempre fazendo jejum. Dá dízimo de tudo quanto ganha? Sim, inclusive da coisa mais pequenininha, do coentro ali, da hortelã, do pouco. O fariseu era extremamente zeloso em tudo. O fariseu, ele é tão literal, o judeu, inclusive, até hoje tem isso, eles são tão literais em algumas coisas do Antigo Testamento, que eles pegam o texto bíblico que fala que nós devemos atar a nossa mão e a nossa fronte, a palavra do Senhor, com a clara alusão que nós devemos fazer aquilo que a palavra de Deus quer e pensar como que Deus quer. Eles inventaram o filactério. O filactério é uma estrutura, um cubo
mais ou menos desse tamanho, que o judeu, o fariseu, você pode procurar na internet, você vai ver essa imagem, ele amarra sobre as suas mãos e sobre a sua testa, e ali dentro tem partes da Torá, da palavra de Deus. Então ele é literal isso. Inclusive a forma como que ele prende nas suas mãos esse nó é baseado em versículos bíblicos soltos, totalmente fora daquilo que Deus quer, mas de fato o fariseu fazia, sim. O fariseu fazia, sim, e o judeu até hoje faz. Ele realmente fazia, humanamente falando, tudo que ele deveria fazer. Só que aqui ele tem um grande problema, né? Que Jesus aponta. Ele orava para si mesmo e dava graça porque ele não era como os demais homens. Ele se via como o justo. Ele se via como o justo. Ele se via como aquele pelo qual o Senhor haveria de olhar assim: ó, meu filho, você cumpriu todas as coisas, você fez o dízimo, você fez não sei o quê, tal. Ele se via desse jeito: vem cá, parabéns, entra aqui no meu reino do céu, porque você cumpriu toda a lei, porque você sacrificou não sei o quê, e circuncidou, e lavou as mãos antes de comer, e etc. Meus amados irmãos, só que isso tem um problema, como eu já disse. O problema é que o nosso padrão é Deus. O problema é que o padrão de Deus é muito maior, porque externamente o fariseu fazia todas essas coisas, mas por dentro ele era hipócrita. Por dentro, o que motivava o fariseu a fazer algo não é a glória de Deus. Não era a glória de Deus. Portanto, pecado. E por mais que o fariseu tenha vivido corretamente, assim, uma vez ou outra, constantemente nós pecamos, né? Ele pecou, mentiu, desejou a mulher do próximo, os bens do próximo, tirou a glória que era de Deus. E por mais que um fariseu ou qualquer ser humano que tenha pisado nessa terra fora do Senhor Jesus Cristo ande, entre aspas, corretamente, nós ainda saímos muito, mas muito longe do padrão de Deus. Por isso que Jesus, quando vai falar sobre a palavra do servo, né, e o servo faz tudo que o seu Senhor manda, e o Senhor depois ele fala assim: servo inútil, porque você só fez aquilo que deveria ser feito. Então, por mais que nós façamos o que está em nossas mãos, nosso padrão ainda é Deus. Em antítese, nós temos o publicano. O publicano já era aquele desprezado pelo povo. Por quê? Porque o publicano coletava imposto, ele era visto como alguém totalmente contrário ao povo de Israel, a favor dos romanos. Ele era a escória da sociedade. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, porque não era digno nem de olhar para Deus. Mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. E Jesus afirma: digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque todo que se exalta será humilhado, mas que humilha será exaltado. Meus irmãos, essa parábola, ela é 100% do que estamos falando aqui, que o justo viverá pela fé. Como assim, Romero? Não estou entendendo. Amados, Jesus Cristo, ele vem, ele morre pelos nossos pecados com um propósito. E o propósito da morte do Senhor Jesus Cristo era que nele, que através dele, a ira de Deus contra o nosso pecado fosse aplacada e satisfeita. Quando ele se coloca na cruz do Calvário, o servo perfeito, que não cometeu iniquidade nenhuma, ele levou sobre si o nosso pecado. Ele fez o que nós não conseguimos fazer. Porque Deus é justo, ele tinha que imputar a justiça dele. Né? Não adianta aquilo que você fez de errado. Por exemplo, né? Davi mandou matar Urias. E o pecado de Davi com isso? E ficaria impune? E Davi iria para o céu?
Deus seria justo se ele deixasse impune? Eu estou dando exemplo do pecado de Davi. Poderia dar um exemplo do pecado meu. Mas estou falando especificamente no caso quando Davi, ele adultera, pega do Batseba, adultera, querendo encobrir o seu pecado, ele manda chamar Urias, pede para Urias, deita com sua mulher, ele não aceita, e Davi vai e manda Urias para frente de batalha, onde ele vai morrer, ele morre. Davi basicamente Deus mandou matar Urias. Então Davi foi adúltero, mandou matar Urias, Davi está no céu. Uai. E o pecado de Davi? Quem pagou? Assim como o meu pecado, Jesus Cristo pagou na cruz. É obra de Deus. É graça de Deus. É ação de Deus para com o homem. Não tem nada que eu, que você, que ninguém possa ter feito. Nada, nada, nada. É zero. Para merecer esse favor. É graça imerecida. O publicano aqui, ele entende que ele é um pecador miserável que não tem nem condições de olhar para Deus. É isso que nós somos. Nem de nos achegar diante do Santo Deus em oração. E aí, ele só conseguia fazer uma coisa que nós deveríamos fazer mais, bater no peito e dizer, ó Deus, ser propício a mim, pecador. O que o publicano está fazendo aqui é totalmente chegar para Deus e falar assim, Pai, eu sou pecador, não mereço a tua graça, mas eu confio, eu tenho fé de que o Senhor pode ser propício a mim, pecador. Ser propício a mim, pecador, o que ele pode fazer? Confiar nessa propensão de Deus para com ele, na misericórdia de Deus para com ele. E aí Jesus afirma que o publicano desceu justificado. Justificado por quê? Isso meu irmão, se você não quer entender de teologia, assim, diz aqui você tem que entender. Isso aqui é o deleite de todo cristão. Assim, às vezes, nesse momento de pandemia, eu vi muitos irmãos debatendo um monte de coisa. Eu ficava assim, para que debater esse tipo de coisa? Muitas vezes. Mas isso aqui não. Isso aqui tem que fazer o seu coração arder. Seu coração tem que arder pela obra redentora de Cristo na cruz. O seu coração tem que arder que você não é nada, que você não merece nada. O seu coração tem que arder quando você só consegue chegar para esse Deus e falar assim, Senhor, ser propício a mim, pecador, e eu creio no Senhor. E eu creio no Senhor. E nós vamos viver por isso aqui, nós vamos ser justificados. O que é ser justificado? Por que ele desceu justificado? Olha só, ele já desceu justificado. Porque Deus, o justo juiz, quando olha para nós, salvos em Cristo Jesus, ele já decretou, a dívida foi paga. Quando Jesus falou lá na cruz, está consumado, a dívida já estava paga. E a partir dali, todo aquele por quem Jesus morreu, que pela graça tocou no coração, mudou seu coração, obra de Deus, esse pecador inútil, miserável, diante da sua condição de pecado que ele começa a entender, ele crê naquilo que Jesus fez por ele. E Deus o declara justo, porque ele creu na obra redentora de Cristo Jesus. Esse livro aqui do pastor Franklin Ferreira, Pilares da Fé, quem tiver interesse, é um livro muito bom, recomendo. Ele se levanta uma questão importante para os nossos dias. A linguagem evangelística não consiste em quem vai aceitar ou decidir por Cristo. Ninguém vai aceitar Cristo por mérito próprio. Ninguém vai se decidir por Cristo. Mas a grande questão, a questão que toca o nosso coração é quem consegue depositar a fé no Jesus Cristo crucificado, arrepender-se, ter tristeza pelos pecados cometidos e tentar romper com eles? O Evangelho diz ao pecador a sua mensagem que Jesus Cristo morreu na cruz por ele e diz, arrependa-se e creia no seu pecado. Arrependa-se. Eu preciso de fé. Eu preciso abandonar os meus pecados, mas eu não consigo. Deus, dá-me teu Santo Espírito
para que eu tenha fé e consiga, de fato, abandonar os meus pecados. Meus irmãos, você entende isso? Que a fé salvadora, ela é um ato de um miserável mendigo que estende a mão ao seu Pai, eu não mereço me salvar. Eu creio na tua salvação. Eu creio no Senhor. É disso que nós estamos falando. A obra é de Cristo, a glória é de Cristo, porque não tem mérito nenhuma em um mendigo que está no meio da rua, quase morrendo, estender as mãos para pegar um prato de comida. O mérito está em quem deu a comida. Assim como nós, pecadores, mendigos, mortos no nosso pecado, não tem mérito nenhum nosso. Quando ouvimos a voz do Senhor, estendemos a nossa mão pela sua graça. O mérito está nele, que morreu na cruz pelo nosso pecado. A fé é estender mãos vazias em direção ao Cristo crucificado, ao Cristo justificado. A definição que Calvino dá sobre a fé é que a fé é o firme segundo conhecimento da divina benevolência de Deus para conosco, fundado sobre a veracidade da promessa graciosa feita em Cristo. Não é só revelado à nossa mente, mas também é selado em nosso coração mediante o Espírito Santo. Amados, a salvação é obra feita por Deus. Jesus fala disso aqui. Nós temos que aprender a olhar para os textos dos evangelhos, como falam de Cristo, porque muitas vezes Jesus fala uma coisa muito simples, nós passamos, teoricamente muito simples, passando batido por aquilo, e não percebemos que por trás daquilo ali tem uma profundidade teológica absurda. Aqui não é simplesmente o publicano, o fariseu versus o publicano, né? O fariseu que se achava e o publicano que estava lá arrependido, não. Jesus está falando aqui de justificação pela fé. O publicano desceu justificado, porque ele viu que não era nada. E ele roga, Pai, sê propício a mim, pecador. Em Romanos, quando Paulo vai falar que Abraão crê em Deus, isso foi imputado por justiça, justificação pela fé, que é o versículo, né, que Lutero leu e nossa, justo liberado pela fé, e caiu as escamas dos seus olhos, ele viu a verdade como ela é. Como disse a palavra do Senhor, esse tema ele percorre toda a Bíblia, porque ele faz parte da obra graciosa de Jesus Cristo por nós. Cristo é o centro da Bíblia, portanto, a obra dele é o centro da Bíblia, isso vai cair sobre nós. E você pode ver essa magnífica história em Gênesis. Gênesis, capítulo 15, versículo 6. Aqui é quando Abraão vai matar Isaac, entre aspas, né? Matou Isaac como sacrifício, obedecendo a Deus. Versículo 5. Então conduziu para fora e disse, aqui foi Deus para a mão dele, olhe para os céus e conta as estrelas se é que podes. E ele disse, Deus disse para Abraão, será assim a tua posteridade. Versículo 6. Ele, Abraão, creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Abraão creu no Senhor, isso lhe foi imputado para justiça. Aqui, na verdade, foi antes dele matar Isaac, na verdade. Aqui é Deus prometendo que ele teria um filho. Tá? Perdoe pelo lapso. Aqui é Deus prometendo a Abraão que ele haveria de ter um filho, e ele era totalmente estéril. Ou melhor, Sara era estéril. E Deus prometeu, você, a sua prosperidade vai ser como as estrelas do céu. E o que ele faz? Ele crê em Deus. E o fato de ele crer no Senhor foi imputado para a justiça. Ou seja, quando Abraão creu, ele não somente creu naquela promessa, ele creu no Deus que haveria de vir. Ele creu, na verdade, em Jesus Cristo, no que a gente está falando aqui agora. É dessa fé que nós estamos falando. É o crer que eu não sou nada e que eu dependo totalmente de Deus. E que na sua graça e na sua misericórdia, ele veio e foi propício a mim, um mero pecador. O que eu merecia? Inferno. O que Cristo fez por mim? Salvação. Quando Paulo fala de justificação, quando o Evangelho fala de justificação, eles apontam para Cristo e a sua obra
salvadora, redentora, feita na cruz por nós. Deus nos declara justos, porque cremos na sua obra, porque cremos na sua graça. E a nossa salvação passa a não depender de mim, da minha capacidade, que eu não tenho de fazer aquilo que Deus quer e de tentar ser melhor hoje e amanhã. Porque, meus irmãos, quantas vezes eu pensei, amanhã eu vou fazer melhor, vou ler a Bíblia, tal. Aí chega no outro dia, tem dia que vai melhor, tem dia que não vai também. Você é assim também, tenho certeza. Mas quando nós temos a confiança em Deus, a gente olha assim, eu preciso desse Deus. Eu preciso de Deus que fez tanto por mim. E a gente vive aquilo que a gente crê. Não estou falando, não estou desapegando que você não tem que viver de maneira digna do Senhor. Não, é isso. Mas a obra, isso é santificação, mas a obra redentora de Cristo foi feita por você. Foi feita por você. Nós temos que crer nesse Deus que foi propício ao nosso pecador. Nós temos que crer nessa coisa tão maravilhosa que nós cantamos, que a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Jesus Cristo foi feito justiça de Deus em meu e no seu lugar. Ele é, e por ter vencido todas essas coisas de maneira perfeita, Deus exaltou o seu nome de sobremaneira, e um dia estaremos junto com Ele, lá no céu, e com Ele eternamente reinaremos. Ó, irmão, se você não entende isso, seu coração não arde com isso. Eu te convido a se ajoelhar agora e se arrepender dos seus pecados. Porque você precisa dessa graça redentora do Senhor na sua vida. Se arrependa. Se você é crente no Senhor Jesus Cristo, você tem que ouvir essa palavra, seu coração tem que se encher de alegria, de júbilo, de força para seguir em frente, de vontade de servir esse Deus que fez isso por você, de vontade de estar na igreja junto com outros irmãos que também fazem parte do corpo de Cristo, trabalhando para a obra do Senhor, para a glória do Senhor, fazendo a igreja do Senhor crescer para a honra e glória do Senhor, nosso Deus. Que nesse mês da Reforma Protestante, você não olhe simplesmente para a Reforma, você olhe para o Deus que nós pregamos, para a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário por nós, porque o justo viverá pela fé. Ser propício a mim, pecador. Faça essa oração, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Oremos. Pai, teu nome é santo, exaltado, nós não merecemos nada. Na verdade, merecemos o inferno, a justa ira do Senhor sobre nós. Mas o Senhor, pela tua graça, nos chama para sermos teus filhos. O Senhor morre na cruz do Calvário por nós. E através do Senhor somos teus filhos. Ó Deus, bendito e santo é o Senhor, pela obra redentora do Senhor, sobre nossas vidas, nós meros pecadores. Nos capacite, ó Pai, a vencer o pecado e a viver de acordo com isso, ó Deus, que nós ouvimos nessa manhã. Toda honra, toda glória seja ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, tenham um bom dia, nos vemos logo à noite, no culto, aqui na igreja. Fique com Deus.